uma pouco mais, forma mais limpa para evitar que a pessoa mude. Mas quem dormir também está liberado. O outro tem vizinha, por isso não, eu estou aqui pensando assim, ouvindo, fazendo a experiência dos olhos. Excelente. Muito bem. Nós, para nós aprendermos, nós precisamos ser ensinados por outra pessoa. Sim. Mas eu sou autodidata. Eu aprendo tudo sozinho. Espero que você apareça. Eu só leio um livro que outras pessoas escreveram. Eu mesmo escrevi vários livros para eu mesmo. A gente aprende porque vive em sociedade e a gente aprende com os outros. O Chesterton ele definia muito bem o que significa a palavra tradição. Tradição com T minúsculo, né? A gente tem a tradição com T maiúsculo, que é aquela tradição da igreja, que consiste no magistério da igreja ao longo dos tempos, e a igreja tem uma tradição com T maiúsculo e outra com T minúsculo. O T minúsculo é, por exemplo, o fato do sacerdote usar casuma para celebrar isso. Isso é T minúsculo, é importante, claro, extremamente importante. Isso é tradição com T maiúsculo? Não. Tradição com T maiúsculo são os ensinamentos da própria cátedra de São Pedro. É a moral e a fé da igreja. O resto todo, que pertence à tradição da igreja, é a tradição com T minúsculo. Mas o que é essa tradição com T minúsculo? Aí, André. A tradição com T minúsculo, ou tradição no sentido mais livre, é a democracia dos mortos, diz o Chesterton. Nós, numa democracia, nós fazemos com que a opinião do povo, do demos, seja respeitada. Então, suponhamos que nós estejamos numa cidade e nós, olha só, nós temos aqui um orçamento de 10 mil reais para gastar na próxima semana. O que nós fazemos? Compramos comida ou construímos um sistema de escoamento de água em uma área que fica empoçada? Aí o pessoal vota. Quem quer cuidar? O pessoal levanta a mão. Quem quer fazer um tratamento de saneamento aqui no nosso terreno? O pessoal vota e a gente decide o que vai ser melhor. Isso é muito assim. Bom, mas a tradição da democracia forte, porque eu pergunto assim, quem você dá? A gente diz, ficou decidido comprar comida, mas olha só, o fulano que morreu há 10 anos atrás, ele escreveu aqui, e nessas situações é melhor que o espaço possível funcionamento. E não só ele, mas o outro foi o primeiro morador daquela cidade há 200 anos atrás, ele também disse isso. E o outro, que morou até em um outro país, numa outra região, ele falava sobre a importância do saneamento, por causa disso daqui. Então, vamos dar ouvidos também a essas pessoas. Não somente as pessoas que estão aqui agora, vivem conosco, mas a todos aqueles que no passado tiveram algo de bom a nos dizer. E isso faz com que nós estudemos obras antigas, escritos antigos, coisas antigas. Sim. O pessoal começou a não só estudar história, mas estudar literatura, estudar obras científicas, estudar direito, economia, tudo de gente que já não morreu. tem jeito, assim, em tese. Assim, Eu tenho que abrir a outra sala. 3 mil anos, esse pessoal todo
tem alguma coisa para ser dita. Não era para travar, é não. importante para sempre será. Isso é tradição. Dar ouvidos, isso é só isso. Então, quando eu estudo o Espírito e a obra, Está funcionando normal. ele tem uma coisa importante. E o mais impressionante é que, uns tempos para cá, Mandei. depois do Mandei você também. e depois agora com a internet, Mandei. a gente tem um fenômeno Não, se quiser aconteceu na comunidade do Rio. Vai errado. Quando alguém não tem nada para dizer, ele escreve e deixa registrado. Isso não acontecia antes. A gente, por exemplo, não sabe como Travando, vou ter que mudar aqui o esquema. Conhecimento, muito pouco acesso ao material didático de escolas antigas, escolas que têm mais de 300 anos. Acho que não vai resolver. Eu não sei. Porque o pessoal começou a entrar, começou a travar, entendeu? Eu vou desligar o OBS e vou colocar só a câmera de novo. Eu tenho 35 anos. Eu, até a terceira série de primária, só tinha coisa mimeografada. E gente aqui que nem sabe que é uma minhoca. Nunca teve prazer de sentir o cheiro do álcool da professora mimeografando as folhas ali. Enquanto o pessoal estava ali fazendo um exercício, alguma coisa, o professor já aproveitava para... Nem sabe por que se faz isso com mimeógrafo, assim, né? E olha, isso foi ontem, olhando para a história. E mesmo para o mimeógrafo, a professora não fazia mimeógrafo de qualquer coisa. Não, vai gastar folha, vai gastar álcool, a tinta ali, o papel. Eu nem sei como funciona direito assim, né? Mas é um troço mágico. Tu põe a professora escreve numa folha, à mão, tipo um carbono, isso. Escreve à mão, põe ali na máquina e vai botando outras folhas daí ali de ofício e vai grudando. Os últimos, coitado. O primeiro ficava um borrão assim, negócio quase ilegível. E os últimos era apagado assim, quase não saía mais nada, né? Mas era o jeito que tinha para fazer. Mas vejam como a tecnologia que nós usamos na sala de aula muda totalmente. Olha como se tinha que pensar as coisas, né? Porque na escola, quantos aparelhos de mimeógrafo tinha? Na minha tinha 2, certo? E tinha 6 turmas. Então, com 6 professores. Isso faz com que, tem que ver aqui o que né, como é que vamos montar a escala aqui do mimeógrafo. Cadê o mimeógrafo? Já está com a fulana, tá? Pegou, mas ela já usou ontem o dia todo e tal. Então, isso tudo mudava muito a vida escolar, né? E assim foi sempre. Quando nós temos um texto antigo, principalmente com mais de 500 anos, mas vamos botar aí 300 anos mais velho, é difícil que esse texto não seja extremamente valioso e necessário. E valioso, eu digo, vale a pena ser lido. Por mais que sejam ideias estapafúrdias, que vão contra a fé, contra os costumes, com qualquer coisa assim, vale a pena ser lido. Porque se alguém escreveu, gastou papel e tinta, é porque aquilo tem muito valor. Se aquilo foi copiado, é porque é muito valioso. E nós temos que conhecer essas coisas. Isso é o que nós chamamos de obras clássicas. Quando nós olhamos para essas obras, isso tem valor porque, afinal, foi escrito. Chegou até nós. Foi copiado. Numa época em que... Por que nós não temos, por exemplo, registro de... Cabe num livro de 50 páginas
tudo o que nós temos de material didático usado na Grécia e Roma Antiga, durante num período de 1000 anos. O resto tudo se perdeu, ou melhor, não existe, porque o que existia era uma tabuinha de cera, uma tábua de madeira, derretia cera, botava ali e ficava a tabuinha toda cheia de cera. Aí tu pega um stylus, daí vem estilete, né, mas é um ferrinho assim, pontudo, e escreve ali. Depois a cera é bem molinha, não é que nem cera de vela assim, consegue apertar tudo e fazer de novo, né, passar uma espátulazinha, e aí tu escreve de novo. E o professor corrige, tu escreve de novo. Isso aí não fica, né, durante um dia. Hoje em dia a gente tem um caderno, tu vê tudo que o aluno escreveu. Ali o aluno escrevia 3 palavras, apagava. Mais 3, apagava. Fazia uma conta, apagava. Então a gente não tem o registro do que era um material didático e nem nada disso, né? Ao passo que nós temos muitas coisas que sim foram valiosas e que foram copiadas, que foram comentadas e que passaram de geração em geração e chegaram até nós. O valor, essas coisas foram copiadas, foram mantidas, foram conservadas porque elas tinham algum valor. Por que essas coisas perderiam o valor hoje? Não perderam. O que Hugo de São Vítor escreveu continua sendo valioso. São Tomás de Aquino, ele escreveu, continua sendo valioso. E o que Santo Agostinho escreveu. A gente tem um manuscrito de Santo Agostinho? Não tem, a gente tem cópias. Ele foi sendo copiado, porque o papel, ele também se desmancha, né? Ele apaga, fica ilegível. Por que nós fazemos isso? Porque senão, a cada nova geração, nós temos que descobrir de novo como fazer fogo. Como é que a gente faz fogo? Dá para viver sem fogo? Não dá. Mas graças a Deus, a gente já nasceu numa época que a gente já superou isso aí, e a gente aprende com os nossos pais. Qualquer coisa, ou melhor, tudo aquilo que é necessário para que nós vivamos minimamente bem na sociedade. Desde os hábitos de higiene, tudo. Tem que tomar banho. Tem que se limpar depois de ir no banheiro. Isso é tradição. Não, mas como assim isso é tradição? Tradição é só isso aí dos livros aí, né? O conhecimento tradicional da Igreja Católica, dos cristãos, dos judeus, dos gregos e romanos, isso tudo é a tradição medieval e renascentista e tal. Não. Aprender a se limpar depois de ir no banheiro é tradição. E pode ser conservador, progressista, esquerdista, direitista, todo mundo é tradicional. A gente só vive porque tem tradição. Porque quando a gente nasce, os nossos pais nos ensinam certas coisas, e ele pergunta, por que tu está ensinando isso aí? Nem sei, porque, enfim, tem que ser, né? Ele aprendeu com o pai dele e tal, e até o primeiro homem que descobriu que era importante se limpar depois de ir no banheiro. Isso é a coisa mais tradicional que tem. E a educação é isso, a educação é sempre uma tradição. A gente vai poupar trabalho de descobrir as coisas do zero, né? Ovo, desde o início. A gente poupa os nossos alunos, os nossos filhos, poupa todo mundo de ter o trabalho de ter que descobrir todas as coisas. E assim a gente vai vivendo. Vai evoluindo? Não sei. Só sei que a gente vive como ser humano, e o ser humano ele precisa disso. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ter essas coisas aí sendo ensinadas. Agora não é só isso, né? Não é só aprender os hábitos de higiene e de alimentação. Não é só fazer a criança cortar o cabelo, ensinar ela a escovar os dentes, né? E vejam que não adianta, né? Para escovar os dentes é uma coisa... Como é que a gente ensina a escovar os dentes? A criança de 2 anos. Até 2 anos a gente mesmo vai ali e escova, né? Assim, depois com 2 anos, não. Pega, escova os dentes. Como a gente faz? A gente diz assim, não, porque
as bactérias do dente corroem o esmalte e por causa do pH da saliva, elas por vezes se proliferam muito mais rápido. E o açúcar, por mudar o pH da saliva, ele faz com... Não, a gente não faz isso aí com uma criança de 2 anos. Tem bicho. Tem bicho, é como se fosse. É como se fosse. E aí a criança, não tem nada. Eu disse, tem sim, abre a boca e olha ali, ó, tô vendo jacaré, crocodilo, tem leão aí dentro da tua boca, eles estão tudo comendo os dentes. Mas é uns leão pequenininho. Isso de ser bactérias, é uns bichinhos pequenininhos. Não, quero ver. É tipo, sabe o leão? Sei, leão eu sei. Tem um leão, mas ele é bem pequenininho, invisível, e ele come todo o teu dente. Está escondido, né? Tu não vê porque ele se esconde atrás dos dentes. Quando tu abre a boca, ele fica com medo. A gente faz o quê? A gente conta uma historinha, né? Aí a criança... Vem aqui, vamos tirar todo... Olha, eu tô achando que tem muita cobra, lagarto e crocodilo aí dentro da tua boca. Vamos tirar. Oh, tá cheio de crocodilo dentro da tua boca. Ela abre a boca e tal, a gente escova os dentes. Ela esfrega daí bem. Ó, vê se tem crocodilo. Não, agora não tem mais. Uma história. Essa é a única história? Não, a gente conta muitas outras histórias. E a gente admite que não tem criatividade o suficiente para contar todas as histórias necessárias para alguém ser educado. E a gente vai lá, na tradição, e conta as histórias do Monteiro Lobato, dos irmãos Grimm, dos livros coloridos. Inclusive, comprem os livros coloridos. Acessem livros coloridos. Hugo de São Vítor, aí achem lá. A gente conta diversas outras histórias, né? A gente conta histórias bíblicas. Isso é normal também. Conservador, progressista, direitista, esquerdista, todo mundo conta a história. Não dá para viver sem. Não dá para ser educado sem histórias. E a criança mesmo começa a perguntar: mas, mãe, tu e o pai, aonde que vocês se conheceram? Tá, mas a avó, da onde que ela te conheceu? Tu é filha da avó? Daí começa a fazer aquelas associações todas. Com 3 anos, 4 anos, assim, é muito legal ver, né? Que é uma grande descoberta para a criança, assim, ela conhecer essa história. Vó, tu é mãe do meu pai. E o vô é pai do meu pai. Então, meu pai é seu filho. E tu é esposa do meu vô. E o meu pai é esposo da minha mãe. Mas não é irmã dele. E aí começa, né? Isso é, assim, interessantíssimo, né? Uma coisa tão prosaica, tão básica, que para a criança ela é capaz de ficar 30 minutos ouvindo. Eu já fiz a conta. Sobre isso, uma história qualquer, por mais fantástica que seja, a média de uma criança de 3, 4 anos é 5 a 10 minutos. Depende, assim, de concentração na história. A própria história da vida dela e dos pais, e não é isso aí, é árvore genealógica mais básica. E quem são teus tios? Ah, é o fulano e o Beltrano. E o que eles são meus? São meus tios também. Não, são teus irmãos. Isso é uma descoberta, assim. Mas se eles são irmãos, eles são teus irmãos também? Não, são meus tios. Isso é impressionante, assim. Então, a capacidade de se concentrar nesses 2 tipos de histórias, uma história ali presente na vida dela e a outra é a história de Noé, ou a história de Ulisses, ou a história da Emília, Memórias de Emília, ou o Joãozinho e Maria, qualquer uma dessas histórias vai ajudar a outra. E é sempre assim que vai começar
a educação, tanto para a higiene, quanto para o reconhecimento da criança na própria sociedade, quanto para religião, tudo vai ser baseado nisso. E nós não temos condições, né? Nós não temos condições de inventar todas as histórias que uma criança necessita para ser educada. Nós pegamos de outros lugares. É 7 de setembro, dia da independência do Brasil, dia do descobrimento do Brasil. Hoje é o dia de não sei do quê. E com essas datas nós vamos rememorando as histórias e tal, vamos contando as histórias e beleza, a gente consegue construir o lugar na nossa própria... consegue descobrir qual é o nosso lugar dentro da sociedade, quais são as relações que existem entre as pessoas da minha família, as pessoas da minha escola, do meu bairro, minha cidade, do meu país inteiro. E tudo isso, né? Então nós vamos pegando histórias por fora. E a criança vai aprendendo a contar as histórias também. E a contar a sua própria história, né? Isso é a base de toda educação. Em qualquer lugar do mundo, se a gente vai numa tribo, os ritos de passagem da tribo, eles são sempre com histórias. Eles têm ali cerimônias que a gente olha e não entende nada, só estão dançando e ao redor do fogo e cantando e coisa assim, e aí agora o menino passou a ser caçador, ele já tem 12 anos, ele pode acompanhar os outros na caça, por exemplo, né? Mas o que a gente não vê muitas vezes é que ele tem que ouvir a história para esse rito de passagem. E é sempre assim, nós vamos educando quanto temos mais histórias. E nas tribos o pessoal conta muitas histórias sobre os antepassados, sobre como surgiu a tribo, sobre a criação do mundo, tudo isso. Sempre assim, a gente ouve histórias. Isso quer dizer que a educação começa com histórias. Se nós não temos a criatividade para inventar todas as histórias necessárias para a educação dos nossos filhos, dos nossos alunos e da nossa educação mesmo, nós precisamos conhecer outras histórias. E quanto maior for o meu repertório de histórias, melhor, eu preciso saber ler e escrever. Porque eu preciso viver não na democracia das pessoas que vivem ao meu redor, mas eu preciso saber viver na tradição. Eu tenho que fazer parte da tradição. E o acesso à tradição é dado pelo texto escrito. Isso faz com que, pelo menos há 2.500 anos, tanto na sociedade hebraica quanto na sociedade grega, há uns 3.000 anos na sociedade hindu, há também uns 3.000 anos, 2.600 anos na sociedade chinesa e persa, todos, ao mesmo tempo, tenham descoberto que era importante ensinar as crianças a ler e a escrever. Muito tempo depois da escrita ter sido desenvolvida, o pessoal inventa a escrita, nós temos que ensinar as crianças. Não, escrita foi inventada por uma coisa bem sem graça. Foi inventada para poder registrar fenômenos físicos, não é? Geográficos e astronômicos. A escrita surgiu nas civilizações fluviais, que a gente chama. A civilização chinesa, mesopotâmica, egípcia e indiana. Agora o rio da China, eu esqueci o nome. Mas enfim, é na Índia o rio Ganges e o rio Indo, rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, rio Nilo no Egito. E ali surgem as primeiras civilizações, ou seja, cidade, não é? Civilizações vem de tives vem de tivitas, que quer dizer cidade. As pessoas começam a viver ao redor da cidade e são cidades às margens dos rios. Porque ali é possível produzir muito alimento para alimentar muitas pessoas. Se é possível produzir muito alimento, muitas pessoas vão viver ali naquele meio. Mas o rio, ele não funciona o ano todo da mesma forma. As pessoas vivem ali porque o rio enche, fertiliza toda a terra, depois ele volta para o leito e é o tempo de plantar e colher.
Porque daqui a pouco o rio vai encher de novo, e se eu não tiver colhido, não vai mais dar tempo, né? Só no ano que vem. Só depois que o rio voltar para o leito. Então, conseguir prever isso do rio encher e voltar para o leito é fundamental para que exista uma cidade. Então, eu preciso de pessoas exclusivamente dedicadas a registrar isso. Como? Escrevendo. Aí o pessoal começa a fazer tábuas, na Mesopotâmia de argila, no Egito é na pedra mesmo, o pessoal escreve ali na pedra, às vezes pintando, às vezes esculpindo mesmo, mas eu faço registros astronômicos. Olha, quando Saturno estiver em Escorpião, é hora de colher. Não sei se é assim, mas estou dando um exemplo assim, astronômico, né? Depois, nós temos que plantar quando Marte e Vênus estiverem na mesma casa que o Sol. Se nós não fizermos isso, vai ser tarde demais, nós não vamos... E isso é vital, nós podemos acabar com uma cidade inteira, com a vida de uma cidade inteira, por falta de registro, de escrever as coisas. Isso é muito mais complexo, né? Porque nós temos que observar que, conforme o passar do tempo, vai mudando lentamente os períodos, os rios vão se comportando de forma diferente, eu tenho que ir registrando para conseguir sobreviver. Preciso registrar quanto de comida é necessário para um número X de pessoas, sendo desse número X alguns adultos, alguns velhos e outros crianças. Registro tudo. Então, a administração pública dessas grandes cidades faz com que as pessoas escrevam. E aí tem gente que tem a ideia, olha só, a gente tem várias histórias que a gente conta aqui para as crianças, a gente conta nos nossos ritos religiosos, nos nossos ritos de passagem, que sabe a gente não usa esses mesmos símbolos que nós usamos só na administração pública para escrever essas histórias. Alguns dizem, para quê? Nunca precisou disso, seus revolucionários. Eu sou conservador, eu não vou escrever nada. Não, mas olha só, uma boa tecnologia, não. Sócrates era um desses, né? Pelo menos na boca de Platão ele reclamava. Agora está todo mundo escrevendo tudo, ninguém mais vai pensar nada, porque quando tiver alguma dúvida é só pegar um livro e ler. Hoje em dia tem o Google. Ninguém mais precisa saber nada. É só botar no Google e ele já diz ali, Wikipédia e tal, pronto. Não é uma boa reclamação legítima. Era legítima também a reclamação de que o pessoal estava escrevendo demais. Anotando tudo. Agora ninguém mais usa memória. O sujeito não sabe nem o nome do trisavô dele, ele tem que ir olhar. A gente não sabe nem o nome do avô. Hoje em dia ainda. Mas aí então começam a escrever, não adianta, os revolucionários venceram, começou o pessoal a escrever todas as coisas. E aí eles veem assim, olha só, se a gente ensina as crianças a ler, vai ser muito mais fácil. Primeiro eu vou ensinar o meu filho a ler porque eu quero que ele seja funcionário público. Continua a mesma coisa. 3.000 anos. Meu filho ele tinha que fazer um concurso. E aí sim. Então estuda aí para passar no concurso. Mas tem uns que dizem, não, por que eu tenho que aprender a ler? Porque tem que ler aqui, ó, Homero. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler essas coisas. Então nós vamos aprender a ler. Basta. No primeiro momento, basta. No primeiro momento, nem se chamava gramática esse tipo de estudos. Se chama música. Isso na Grécia, o pessoal descobre que aprender a ler valia por si mesmo. Porque era mais fácil de memorizar os textos homéricos, se cada um tivesse um texto, não precisava um professor ali que também soubesse o texto de memória, ficar repetindo para os alunos ouvir. Então é bom ter um texto ali que fica disponível, cada um vai no horário que quiser também. Então é bom ensinar todo mundo a ler. Por quê? Por causa da música. As crianças precisam de duas coisas, diziam os gregos antigos, muito antigos. Elas precisam de música para educar o espírito. E o que é música? É aprender a ler, escrever, declamar poesia, escrever poesia, interpretar a poesia. Pouca coisa, né? Mas tudo isso é música.
E ginástica, porque se elas não tiverem saúde, de que adianta? Elas vão morrer cedo. E ginástica não é só fazer exercício, é saber o que comer, dependendo do tipo de exercício que eu estou fazendo. É saber que remédios eu tenho que tomar para se eu tenho alguma enfermidade, alguma coisa assim. Né? É saber dançar, saber dominar o próprio corpo. E a música é saber dominar o próprio espírito, a própria inteligência. Essas duas coisas. Com o tempo, na parte da música, eles dizem, olha só, mas é bom focar, em um certo momento, na parte só da escrita e da compreensão do texto. Só na leitura. Depois a gente precisa focar só na capacidade interpretativa. Depois a gente nós vamos focar só nas notas musicais. E assim vão dividindo as disciplinas dentro da música. E assim vão dividindo as disciplinas dentro da ginástica também. E quando se chega num momento em que há diversas disciplinas, e os gregos vão chamar de cíclicas, ou encíclicas, ou enkyklios paideia, de onde nós temos a palavra enciclopédia, que é um ciclo de disciplinas para os paida, para as crianças. Pais é uma criança. E nós temos ali diversas disciplinas relacionadas, que surgem todas da música. E aí olha, tem uma parte aqui que a gente tem que focar na questão só numérica. Só numérica. Então nós temos que saber fazer contas, saber contar aqui os metros. Não, mas tem uma parte que é só espacial aqui da ginástica, e que nós observamos na natureza, e através do número, nós vemos que cada número gera uma figura geométrica. Então, se eu tenho uma linha, duas linhas não compõem uma figura geométrica. 3 é o número mínimo de linhas que nós temos que ter para ter uma figura geométrica. Com 4, nós já temos um quadrilátero. E assim nós vamos indo. E aí nós temos nas dimensões. Se nós tivermos só 2 planos, nós não temos uma figura tridimensional. Com 3 planos já é possível ter uma figura tridimensional. Com 4, nós temos figuras cúbicas, nós temos paralelogramos. E assim eu vou desenvolvendo tanto a matemática, a aritmética, quanto a geometria. Porque eu vejo que na música mesmo, de onde surgiu tudo isso, porque contando o tempo da música, o ritmo, o andamento, eu desenvolvo uma matemática muito mais complexa. E aí eu vejo que na música existem proporções muito específicas. Se eu tenho uma corda, e quando eu toco aquela corda, eu tenho um som, se eu cortar aquela corda exatamente na metade, eu tenho o mesmo som, só que mais agudo. E se eu dobrar o tamanho daquela corda, eu vou ter o mesmo som, só que mais grave. E entre uma e outra, eu percebo que eu posso dividir em 7 notas harmônicas, que tem uma relação geométrica, ao mesmo tempo que uma relação sonora. Então, se eu pego barras de ferro com uma proporção exata, sempre em ordem crescente, eu vejo que a mais fininha e a menorzinha delas tem a nota mais aguda, e uma barra de ferro com o dobro de massa tem a mesma nota, só que mais grave, e assim vai indo. E aí forma a música, forma a harmonia. E eu olho para o céu, e assim como eu achei 7 notas musicais, eu vejo que tem 7 corpos no céu que não são como as estrelas.
As estrelas estão ali sempre no mesmo lugar, elas são fixas em relação umas com as outras. A distância que há, se nós olharmos hoje aqui para o céu, entre o Cruzeiro do Sul e Orion, hoje dá para ver Orion ali uma da manhã. Se nós olharmos, nós veremos que essa é a mesma distância sempre. Por mais que uma hora ele esteja aqui, outra hora ele esteja ali, mas a distância entre um e outro é sempre fixa. Enquanto que o Sol e a Lua, eles não estão nem aí para as outras estrelas. Eles têm o seu próprio caminho e não estão nem aí. Mas não só o Sol e a Lua, também Marte, Vênus, Saturno, Júpiter, Mercúrio, todos eles não estão nem aí para o resto das estrelas, fazem o seu caminho. Sempre cíclico. Sempre a mesma coisa. Eu vejo esses 7 planetas, olha só, eles têm uma harmonia própria. Assim como as notas musicais também têm uma harmonia própria. Se eu tocar um dó e um ré juntos, não é muito bonito. Agora um dó e um mi funciona. E se eu tocar um fá e um si, voltar para o fá, é meio esquisito essa melodia. E assim também há no céu. Às vezes o céu é meio esquisito, às vezes não. E não é que quando o céu está meio esquisito, é justamente quando cai tempestades e quando dá incêndios e quando não sei o quê. Não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu só sei que o pessoal olha para o céu e enxerga correspondências com as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. E ele diz, não, nós temos que estudar isso aqui também. Isso faz parte da matemática. Né? Matemática é aquilo que pode, é matesis, matetes, é um aluno, é aquele que aprende, é um discípulos em grego, né? Ó, matetes. Mateté é o aluno, matetes são os alunos. Então são aqueles que aprendem. Eles aprendem o quê? Essas coisas aí de música e de línguas. Mas tudo é da mesma coisa, tudo vem da música. A partir da música é que eu tenho essas disciplinas cíclicas. Então começa o pessoal, o que eu tenho que ensinar para o meu filho? Olha, tem que contar bastante história, tem que ensinar ele a ler e a escrever, tem que ensinar ele a falar bem, de acordo com os padrões das histórias. Ele tem que saber também reproduzir as histórias, porque aquele que sabe reproduzir uma história é muito mais capaz de entender uma história quando ele lê. Aquele que sabe inventar as suas próprias histórias consegue compreender a mente do autor que escreveu uma história. Ah, então, mas ele não vai ser nenhum escritor, ele não precisa ficar tentando escrever contos no modelo do Machado de Assis. É a única forma de entender um conto do Machado de Assis é se eu tentar eu mesmo escrever um conto do Machado de Assis. A única forma de eu entender um texto literário, ou mesmo sacro, é se eu mesmo fizer o esforço por falar de realidades divinas e humanas usando da palavra. Por que grandes pregadores são grandes teólogos muitas vezes? Porque justamente eles tendo que explicar aquilo que eles percebem na sua própria oração, na sua própria experiência espiritual, por causa desse esforço eles compreendem o esforço do hagiógrafo, do escritor sacro. Isso se percebe muito cedo na educação. Que a imitação, tanto de textos sacros, quanto poéticos, quanto científicos, mesmo matemáticos, faz com que eu entenda as coisas. Se eu ficar somente ouvindo, somente lendo, eu leio, mas eu não... Tem que ensinar. Tu tem que te esforçar para fazer o mesmo daquilo. Eu li um livro de história e não entendi nada. Eu disse, tu consegues escrever um livro da tua história durante o ano de 2005? Assim, 3 páginas. Conta o teu ano de 2005. Aí tu vai ver que eu esqueci quase tudo. Então, como é que tu vai fazer para, então, ir atrás? Então eu vou ver aqui, eu vou pegar notícias de 2005.
vou pegar minha declaração do imposto de renda de 2005, sei lá, eu vou pegar todos os dados que eu tenho de 2005, os que me pertencem, os que também são alheios, que estava acontecendo no mundo. Teve o tsunami na Ásia. Agora... eu lembrei, eu estava de férias nessa época. Então, em 2005 eu estava de férias, então eu já ponho aqui, estava de férias no tempo tal. Olha, comecei a conseguir escrever o meu texto aqui, de história, sobre a minha própria história no ano de 2005. No momento que eu consigo fazer isso, e aí eu vejo o trabalho que dá fazer um livro de história, mas eu entendo como um livro de história é feito. Eu posso ler livros sobre historiografia, técnica histórica, ciência histórica, posso ler tudo. É muito pouco provável que eu consiga ler textos históricos. Muito melhor eu entenderei um texto histórico se eu mesmo tentar contar uma história. Faz aí, vamos lá, uma página aí sobre mês passado. O máximo de detalhes que tu puderes e tudo isso. Tá difícil. Mas aí eu vou me esforçando, eu pego informação aqui, junto dos bolsos da minha calça, uma nota fiscal que eu comprei um sorvete. E aí eu começo, então no dia tal, olha aqui, eu fui comprar um sorvete. Bom, se eu fui comprar um sorvete é porque eu estava lá naquele bairro, porque eu fui fazer não sei o quê, e tinha uma consulta médica. Começo a juntar as coisas e aí começa a fazer sentido. Porque só pela memória assim a gente não lembra, né? Então eu consigo ler um livro de história. A mesma coisa um texto literário, a mesma coisa um texto literário, a mesma coisa um texto científico. Qualquer coisa que nós precisamos aprender, nós vamos ter que imitar para fazer aquilo, né? Então, no momento em que a aula é só assim como está sendo essa aqui, onde eu falo, vocês ouvem. Se nós ficarmos nisso aqui, é provável que 2% do que eu falei sirva de alguma coisa. Agora, se todos vocês, baseado no que vocês viram aqui hoje, forem ensinar, seja lá quem for, ou forem escrever, ou forem preparar uma aula nos mesmos moldes dessa, não precisa nem ser a mesma matéria, será muito melhor. E, principalmente, eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que aqui estão e que costumam também dar aulas desse tipo, assim, estão entendendo muito melhor e conseguem aproveitar muito melhor tudo que a gente está fazendo aqui. Porque vocês conseguem estar aqui no meu lugar nesse exato momento. E saber qual é o processo que se dá para falar, não é? Então, o sujeito que pega o microfone e fala para um público que ele nunca viu antes na vida e tal, quem já fez isso consegue saber de onde vêm as ideias, como tem que ser a preparação para se falar assim e tal, porque a gente experimenta tudo aquilo, né? Então a gente vai estudar todas essas coisas, a gente vai aprender a ler, a escrever. Então aprender a ler, eu saber ali identificar o símbolo, né? Isso eu já aprendi, professor. Já tem o signo, e aí tem o referente, e o signo é uma coisa que não... Sim, só vai aprender a ler quando a gente escreve. Tem muita gente, que chega assim, não, mas é que eu consigo ler inglês, mas eu não falo nem escrevo, mas eu leio muito bem. Mentira. Lê mal. Porque a gente lê bem mesmo quando a gente sabe escrever. E vice-versa. Senão, não tem como. E não é só saber escrever qualquer coisa. Por que a gente, quando pega um texto de outra área, que não é a nossa, por mais que seja na nossa própria língua, a gente não entende? Porque tem termos técnicos, não precisa. Eu vou botar aqui um dicionário todo, dizendo todos os termos técnicos. Vou substituir todos os termos técnicos por palavras do dia a dia. Por que mesmo assim a gente não entende? Porque se o texto está falando de hidráulica, a gente só vai entender quando nós soubermos exatamente o que é hidráulica. E se nós
olharmos também para experimentos de hidráulica, tivermos acesso, convivermos com pessoas que tratam de hidráulica, visitarmos um canteiro de obra ali de uma estação de saneamento básico. E aí sim, a gente vai poder pegar um texto, isso aqui ele está falando disso, isso aqui foi o que eu vi. A gente tem referente, né? A gente vai conhecer aquelas coisas ali. Se eu for... Está falando de instalações elétricas, o texto fala de instalações elétricas. E a primeira coisa que eu faço é visitar uma obra onde estão feitas instalações elétricas. Aí eu chego em casa e eu escrevo um texto com o meu vocabulário mesmo, com a minha perspectiva, sobre as instalações elétricas. E depois eu vou ler um outro texto sobre instalações elétricas, eu consigo entender o texto que eu estou lendo, por mais que seja o primeiro texto que eu leio de instalações elétricas. Que eu já tive o esforço por descrever instalações elétricas. Aí eu vejo, isso aqui que ele chama dessa forma era o que eu tinha chamado daquela outra. E assim eu vou indo. Se eu não tiver essa prática simultânea ao aprendizado, não acontece. Eu só tenho acesso a essa bendita tradição se eu estiver esforçado em ser um membro dessa tradição, que é uma democracia dos mortos. Não é uma coisa que eu vou observar de fora. Não! Se é democracia, é porque eu estou ali votando. Eu estou convivendo com aqueles sujeitos que estão ali. Eu não leio Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não leio as cartas de São Paulo, os evangelhos, a Bíblia Sagrada, eu não leio Homero, eu não leio Machado de Assis, eu não leio Lima Barreto, Guimarães Rosa, se não for para conviver com ele. Chegar, e aí Guimarães Rosa, o seguinte, o que aconteceu? Me conta aí essa história. E aí ele conta e tudo, peraí que eu não entendi, conta de novo. E aí eu tento, olha só, o Guimarães Rosa, ele sabe contar a história tão bem, né? Eu vou tentar contar uma outra história aqui, nesse mesmo estilo. E aí, depois quando eu volto, Guimarães, quanto tempo? Vem cá. Aí ele me conta só, agora está fácil de entender o Guimarães Rosa. Eu estou convivendo com esses outros membros da democracia. Olha, eu não entro aqui no critério se democracia é um bom sistema de governo ou qualquer coisa assim, cada um que tem a sua ideia. Estou usando uma metáfora, um símbolo aqui, que o Chesterton inventou, né? Esse de democracia dos mortos. Não é democracia, não é ficar olhando de fora. Olha ali, o Homero, olha a Guerra de Troia. Não, eu estou ali no meio da Guerra de Troia, convivendo com o Homero. Mas é assim mesmo, Homero? É assim mesmo. E aí eu conto, não uma Guerra de Troia, conto uma briga que houve ali entre os vizinhos. Tenta contar essa história, bem contada, que seja interessante de ser lida. Quem mais adiante faz em verso. Quem mais adiante faz em decassílabos, em hexâmetros datílicos. Vai mais adiante. E aí a gente, é que eu leio Homero e não entendo nada. Eu disse, tu já tentou escrever um poema? Um soneto? Não. Como é que tu vai saber entender o que o sujeito está fazendo se tu nunca tentou? Não dá. E é por isso que na escola a gente manda fazer exercício, tem atividades, tem laboratório, tem laboratório de ciência, a gente faz lá uma horta na escola, a gente faz não sei o quê, a gente tem aula de educação física, tem tudo isso. Porque a gente precisa viver aquelas coisas, para aí sim, e viver de forma lúdica, né? Que nem o exército. Quartel, exército, forças armadas é a coisa mais lúdica que tem. Se não for assim, no sentido estrito da palavra, se não for assim, a gente não chega em lugar nenhum. Aí, por exemplo, nós vamos dar aula de astronomia. E aí, na primeira aula, o professor diz assim, olha, existia um sistema antigo, até Galileu, que é o sistema de Ptolomeu, e ele acreditava que a Terra era o centro do sistema solar. Não existia o sistema solar, existia o sistema
terráqueo, terreno. A Terra era o sistema, e ele acreditava que o Sol é que girava ao redor da Terra e não o contrário. Ponto. Agora nós vamos ver o sistema de Galileu. Eu disse, não é assim. Olha só, pessoal. Estão vendo o Sol ali, o que está acontecendo com ele? Ele está subindo e descendo. O Sol está girando ao redor da Terra. É isso que a gente está vendo. E a Lua? A Lua também, ela nasce, pum, cai do outro lado. Não é isso que acontece? Eu vou mostrar um outro planeta aqui para vocês. Esse aqui é Saturno. Se vocês olharem hoje de noite, vocês vão ver Saturno aqui, nessa direção. Na outra noite ele está aqui. Depois aqui, 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 aqui. E depois ele faz assim, volta. E depois ele vai e volta. Faz um 8 assim, no céu. Fica fazendo isso aí. Isso aí é porque ele está girando ao redor da Terra. E a gente só vê, só que a gente não vê ele. Ele está muito mais longe. Então tem épocas que a gente não enxerga o Saturno, que ele está do outro lado da Terra. A gente só vê quando ele está aqui desse lado. É isso que dá a impressão, quando nós olhamos para o céu. Então, baseado nisso, depois de olhar para o céu, aí eu posso dizer, pois é, mas isso não é assim. Porque se nós olharmos com um telescópio, nós vamos ver que não é assim. Se nós fizermos outros cálculos, nós vamos ver que não é assim. Nós vamos ver que a Terra é que está girando ao redor do Sol. E que a Lua, sim, gira ao redor da Terra. E esse é o único corpo que gira ao redor da Terra. Os outros todos, eles giram ao redor do Sol. E o Sol, em princípio, está parado. Ou se ele se mexe, nós todos nos mexemos juntos, mas isso não sabemos. Em princípio, o Sol está ali parado. E é os outros corpos que giram ao redor. Isso aí vai, mas a partir da experiência que nós podemos ter ali da Terra, depois que se experimenta aquilo. E aí a gente prova que isso que nós vemos não é o correto. Paciência, tantas coisas nós vemos e não é como elas aparentam. As coisas não têm, a realidade por trás das coisas não é a mesma, sempre. Os sentidos, eles nos enganam muito. Essa é uma das funções da educação. Né? A gente olha ali um fruto e diz para a criança, não come que isso é venenoso. Não, mas não parece. Não, mas não come. Porque há frutos que mesmo não parecendo, eles são venenosos. A gente ensina isso para as crianças. A gente ensina, isso aqui faz mal, tá? E aí vai, né? O que fazer então, né? Para além de contar histórias? É necessário que a própria pessoa que está sendo ensinada, que está sendo enchida de símbolos, seja capaz de contar histórias também. E aí vem um aspecto que a grande dificuldade nisso estará, porque, ninguém consegue toda a aula mandar alguém fazer uma redação e depois corrigir tudo, não é? Ao mesmo tempo, também que nós não podemos fazer com que todas as aulas os alunos falem. Cada um aí levanta, vem aqui na frente e conte uma história. Me explique aqui, por favor. Não, isso a gente faz de vez em quando. A gente tem essa apresentação de trabalho, né? O sujeito, ele tem... de vez em quando vai ter que ser feito. Sim, isso aí... É por isso que nós fazemos essas coisas. Essa é a finalidade de apresentar um trabalho. Nós precisamos que eles sejam capazes de contar a história, porque só assim eles conseguirão ouvir as nossas histórias e entender. Se não houver essa via de mão dupla, assim, onde eu ouço história, imito e conto, e a próxima vez, quando eu ouço de novo uma história, eu já entendo um pouco melhor, não vai funcionar. Vejam que nas artes marciais, por exemplo, a gente tem isso aí muito nítido, né? O aluno vai e o professor
ensina ali um golpe. Pá. Aí o aluno olhou, faz igual. E aí ele... Não, peraí, eu acho que não está bem, né? E o professor, não está bom. Ó, vou mostrar de novo. É assim. Aí o aluno, agora entendi. Veja um movimento. O professor mostrou, aluno tentou fazer, fez errado. O professor mostra de novo e o aluno observando essa segunda vez que o professor está mostrando, agora eu entendi. Se não houver, o professor pode mostrar 15 vezes. Se ele não tentar fazer, vai ser como se ele tivesse mostrado uma só. Se não houver ali o esforço próprio por imitar aquilo, é inútil. Se não alguém que fica assistindo, vamos pegar uma menina, 7 anos, e nós vamos levar durante 3 meses a menina para assistir apresentações de balé clássico, com Bolshoi. Ela vai assistir tudo. Aí ela vai para a aula de balé, junto com uma outra que nunca assistiu balé. Quem vai dançar melhor? As duas. Pode ser que aqui assistiu mais e ainda dance pior ainda. Ela ficou com muitas imagens na cabeça, muitas referências, e vai tentar fazer tudo já de uma vez só, sem passar passo a passo pelo processo que é necessário. Agora, como fazer então? Não, é porque a professora vai ali, demonstra um movimento único, ela tenta fazer, percebe a dificuldade, aí ela olha a professora de novo e presta atenção nas coisas certas que devem ser prestadas atenção. Ela vai pensar, é que eu não consegui fazer isso aqui, agora eu vou olhar só para o pé da professora para ver o que acontece. Eu vou olhar só para a cabeça, vou olhar só para isso, só para aquilo. Eu consigo focar. Descobre a dificuldade. Ela descobre no que tem que focar. Assim como quando eu leio um texto, não entendo, tento escrever um texto, aí eu digo, olha aqui, ó, esse é o processo de escrever um texto. Aí eu leio de novo, ou leio outro texto, olha, esse aqui foi bem mais fácil. Eu vejo muita gente que estuda línguas, principalmente, e aí estuda uma língua, muito bem. Depois ele diz, depois que tu vai aprender a segunda língua, é bem mais fácil. E aí tu diz, sim, porque tem muitas palavras que são parecidas. Não, pode estudar. Cadê o nosso colega aqui, professor de japonês? Já foi embora? E tu pode estudar japonês e depois estudar alemão, e vai ser mais fácil aprender alemão do que japonês. Em princípio, é mais difícil. Por incrível que pareça. Por quê? É porque tu tinha vocabulário parecido? É porque... Não. É justamente porque tu sabe qual é a dificuldade de aprender o idioma, onde tu tem que prestar atenção, o que tu tem que exercitar mais, no que tu tem que focar naquilo ali. Tu sabe que o idioma ele funciona assim e automaticamente tu, ao começares a aprender um novo idioma, tu vai repetir o mesmo processo que foi tão difícil antes e agora vai ser muito mais fácil. Porque, pronto. Vai indo. Tu já sabe, é só prestar atenção nisso aqui, eu não tentar ficar fazendo tanta... Aí tu percebes, olha, é que eu ficava tentando decorar as palavras em vez de isoladas, em vez de usá-las dentro de uma frase. Tu cria esse tipo de padrões de aprendizado e aí fica mais fácil. Né? Assim é com tudo. Se a gente domina um ramo da matemática, a gente não vai ter tanta dificuldade para aprender. Se eu domino geometria, eu não vou ter tanta dificuldade para aprender aritmética. Sendo que normalmente a gente faz o contrário, mas dá para fazer. A gente pode ensinar só geometria, depois a gente ensina aritmética, porque não é uma que depende da outra, elas não são dependentes uma da outra. Né? E aí o sujeito aprende, porque ele sabe no que prestar atenção, ele sabe como é o processo de aprendizado, ele consegue entender isso aí. Se não for assim,
a gente pode, no máximo, fazer um sujeito passar numa prova, mas a gente não consegue ensinar. Se nas nossas aulas não houver esse momento de vai e vem, mostrei, tudo é um professor, pense no professor de artes marciais, tudo é um golpe. Ah, hoje eu tenho que ver mínimo múltiplo comum aqui, isso aqui é um golpe. Aqui, ó, pessoal, é isso aqui, ó, mínimo múltiplo comum. O pessoal faz, ó, não, presta atenção, é assim, vamos lá. Aí o pessoal, tá, agora vai. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sempre. E foi assim que a coisa se desenvolveu, né? Então a gente começa ali contando a história, tem que fazer a criança contar a mesma história e depois ela vai conseguindo ouvir melhor as histórias. Se ela é só né, é só audiência sempre, né, vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais difícil. Isso é um princípio muito interessante que a gente observa mesmo na história da educação aqui no Brasil, quando nós temos alguns relatos de bons professores que tiveram principalmente os nossos avós. Pode ter sido no interior ou pode ter sido em cidade grande. Esses bons professores, eles normalmente foram educados numa sala de aula com crianças do 1º ou 4º ano do ensino fundamental ali, todos juntos. E o professor dava uma atividade aqui para o pessoal do 1º ano, outra aqui para o 2º, 3º e 4º. E aí depois dizer, terminou? Ajuda o fulano aqui a fazer. Terminou? Ajuda aqui e depois aqui. E aí o pessoal ia passando de um para outro. Ele tinha que explicar aquilo que o outro estava... Ele tinha que se forçar a explicar aquilo. Então, assim, a verdade é que a minha eficácia no ensino, ela depende de primeiro eu dominar a matéria que eu vou ensinar. Porém, paradoxalmente, eu só domino a matéria quando eu a ensino. Se eu não ensinar, olha, mas ele foi um grande cientista, mas ele era um professor péssimo. Não foi muito bom cientista, não. Ele era um grande filósofo, mas olha, ninguém aguentava as aulas dele. Não era. Normalmente,
não, mas eu já li bastante literatura. Hoje em dia eu leio mais as coisas da minha área. Demitido. Não é possível. Leio as coisas da minha área. Demitido. Eu vou postar nas redes sociais que fulano de tal, que se diz professor, só lê as coisas da sua área. Por mais seja literatura. Não. O professor é um sujeito que ele, mais do que amar ensinar, mais do que amar os seus alunos, quase tanto quanto ele ama a Deus, ele precisa amar o conhecimento da disciplina que ele ensina e o conhecimento em geral. Eu sou professor de matemática porque eu não gostava muito de ler, de Zoom. Eu sou professor de português porque eu odeio ciências exatas. Primeiro que esse termo aí já demonstra uma total falta de pedagogia. Não tem esse troço ciências exatas, certo? O que existe é o conhecimento, o que existe é a sabedoria. Não, porque tem as ciências humanas, sim, a matemática, a física, a química. É só o ser humano, só o animal racional que faz matemática, física e química. Não tem nada mais humano do que fazer uma equação de segundo grau. Isso é humano. Primeira coisa. E o professor, ele ama o conhecimento. E o aluno vê esse amor. Ele ensina, mas de todas as outras, e todo o conhecimento que pode ser útil na vida dele, vai transbordar tanto que ele ama aquilo. E quando transborda, a gente molha tudo que está em torno. E se há um balde aqui no meio dessa sala e nós pusermos uma fonte de água infinita dentro desse balde, vai chegar no momento em que toda a sala vai estar molhada. Porque o balde vai estar dizendo, eu quero mais, mas não tem mais espaço. Não interessa que transborde. Eu quero saber, eu sou matemático e eu quero ser, porque a matemática é a matemática. Assim, apaixonado. Eu amo a minha esposa porque ela é ela. É assim. E aí a gente transborda de conhecimento. Não, mas eu gosto de ensinar, não importa o quê. Não vai ensinar nada. Não, eu gosto de ensinar que tudo. Não importa o quê. Eu gosto de ensinar tudo, porque eu amo o conhecimento, eu amo saber. Eu vejo que não tem outra coisa para eu fazer nessa minha vida aqui, a não ser conhecer as coisas. Porque, sendo bastante vitorinos, é só conhecendo as coisas que eu conheço a Deus. Se eu não souber o que é um pai, pouco me importava dizer que Deus é pai. Se eu não soubesse o que é poder, pouco me importava se dissesse que Deus é onipotente. Se eu não soubesse o que é saber, o que é conhecer, pouco me importava se alguém me dissesse que Deus é onisciente. Se eu não soubesse o que é o número 3, o que interessa falar de Santíssima Trindade? Se eu não souber o que é um reino, o que é o reino da Etiópia e o reino do Egito e o reino babilônico, eu não sei o que é o reino dos céus. E se eu não souber que o céu é muito mais previsível, imutável, glorioso, maior e infinito do que aqui a terra, não adianta nem eu dizer que Deus está no céu. Porque eu não sei o que é o céu. Eu só conheço a Deus através das coisas aqui, é por isso que eu vou conhecer as coisas. É por isso que eu vou saber matemática, porque quanto mais eu sei matemática, mais eu tenho elementos simbólicos para entender a Deus. Quanto mais eu sei línguas, quanto mais eu sei história, geografia, economia, política, química, tudo. Quanto mais eu sei dessas coisas, mais eu tenho condições,
simbólicas, de entender aquilo que eu não posso entender diretamente. Aquilo que eu só posso entender de forma simbólica, de forma analógica. É só assim. Então, assim, qual é o meu caminho? Eu que fui chamado para uma vida de estudos, afinal, eu sou professor. O meu caminho é conhecer as coisas. E por amar esse conhecimento, porque eu sei que esse é o caminho que Deus me deu para chegar até Ele, eu vou transbordando com tudo isso, e esse transbordo vai pegando nos meus alunos. E também porque eu sei que quando eu explico, eu entendo muito mais. O Santo Agostinho era assim, imagina nós. Perguntar para o Santo Agostinho o que é o tempo. Olha, quando não me perguntam, eu sei. Quando me perguntam, eu já não sei mais. Ou seja, ele não sabe, né? Ele não sabe, porque quando não te perguntam, tu nem pensa muito naquilo. Agora, quando te perguntam e tu precisa dar uma explicação, aí tu percebe que não sabe. Qual é a melhor forma de saber, então? É quando me perguntam. Porque a primeira coisa para eu saber é ter consciência de que eu não sei. Se eu achar que eu sei tudo, eu não vou saber nada, né? Não vou estudar, não vou fazer nada. Contar histórias. Aí eu conto a história para o meu aluno e faço com que ele conte a dele. Sempre. Mas como eu posso melhorar para contar as histórias? Lendo tudo da minha área. Não, de novo, quem já esqueceu? Não, eu preciso ler contadores de história. A vida de qualquer pessoa de estudos até mais ou menos 50 anos atrás era de leitura, porque fazia parte do hobby das pessoas, assim, do passatempo. As pessoas iam para casa, podiam ser professores, podiam ser advogados, médicos ou todo mundo. Dona de casa, qualquer pessoa alfabetizada tinha este hábito de chegar em casa, pegar um livro e ler à noite, ler no fim de semana. As pessoas não alfabetizadas são, inclusive, até hoje, as melhores contadoras de causos que nós conhecemos. Muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Pega um sujeito aqui na última roça aqui de Minas Gerais e diz assim: então, que conta de novo. Pronto. Vai contar uma grande história, né? Porque a gente não vive sem isso. Ou melhor, passou a viver. Porque hoje em dia a gente só vê o Netflix. Até 20 anos atrás a gente via novela, né? Todo mundo. Não interessava. O sujeito é professor universitário. Via novela. Todo mundo via. Hoje em dia, Big Brother e novela eu não assisto mais. Uma maratona, o Netflix ali, quando sai uma série nova, o sujeito, vou maratonar, vou ver tudo e tal, né? Ver tudo. Ou, às vezes não é isso. Porque o sujeito, não, olha, eu acho que não faz bem para a alma. Isso aí, às vezes, até constitui um pecado ver muitas dessas séries aí. Eu vou assinar aqui um negócio só com filmes de vida de santos e tal, eu vou só assistir isso aqui. Muito bem, não discordo, está muito bem feito. Porém, isto não é ouvir histórias. Não conta história, né? E não é só o computador, é desde que a gente passou a assistir as coisas ali. Porque aquilo não é a nossa velocidade. Quando a gente ouve uma história, alguém contando a história, a gente interrompe, a gente dá uma risada e o sujeito vai se baseando naquilo que ele está contando. Quando a gente lê um livro, a gente se interrompe. A gente lê mais devagar, a gente relê, a gente para. A gente lê rápido porque quer saber o que vai acontecer e depois relê. E há uma outra velocidade. Cada um vai adaptando ao seu ritmo. Quando veio o rádio e a televisão, a velocidade passou a ser igual para todo mundo, né? Então, hoje em dia, não é mais tão natural como simplesmente pegar em casa e abrir um livro e ler. E pode ser uma
Olha, até o próprio Machado de Assis, os primeiros livros dele são livros de entretenimento puro, é a mesma coisa que a novela das 8. São bem escritos, né? Assim como José de Alencar, um dos nossos grandes mestres aqui. José de Alencar é a novela das 8 do século XIX. Mas aí a pessoa pegava aquilo, lia na velocidade que queria, emprestava para a vizinha, comentava com a vizinha, assim como se comenta a novela. E assim vai indo, mas cada um, e aí depois relia, aí estava ali na biblioteca para... Isso aí que vocês estão falando, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tá aqui, comentava. O pessoal escrevia cartas. E qual o estilo que saía nas cartas? Saía no autor da moda. Primeira metade do século XIX saía no estilo do José de Alencar, segunda metade no do Machado de Assis. E as pessoas conseguiam ler muito melhor porque tinham que escrever cartas, era necessário escrever cartas. A gente pega cartas, por exemplo, do Visconde de Mauá, para um funcionário seu, assim, que ele está dando orientações para tocar aquele negócio pelos próximos 2 anos, às vezes. Ele, numa carta, de umas 10 páginas, ele dá orientações para aquele seu gerente de uma fazenda, alguma coisa assim, pelos próximos 2 anos. E ele fala de finanças, fala disso, fala daquilo, mas é uma grande obra literária. Ah, porque ele lia muito, sim, mas ele só entendia o que lia porque ele também escrevia muito. Mas eu ensino química. O que eu tenho a ver com José de Alencar e o Machado de Assis? Tudo. O Barão de Mauá não era escritor, ele era empresário. E por que ele conseguia entender o que lia? Porque, justamente, ele escrevia. Como é que eu posso melhorar aqui a minha didática para ensinar química? Como é que eu melhoro a minha didática para ensinar? Ah, tá certo, isso aí. Português, matemática e tal, a gente vai contando histórias, né? Tem lá a história do P e do B, do M antes do P e do B. Então a gente vai, agora química e tal, como é que vai fazer assim, né? Contando histórias. Mas como ler histórias? Tu vais ver que, aos poucos, a tua linguagem vai ficar assim. Aos poucos, a tua capacidade de dar nome às coisas vai ser transformada. Porque tu vais imitar os grandes doadores de nomes, que são os poetas, são os escritores, ou são os historiadores, ou são os retóricos, como é o caso do padre Antônio Vieira aqui, que não escrevia romances, nem poemas, nem nada disso, ele escrevia discursos, pregações. A gente tem um dos maiores, em língua portuguesa, um dos maiores oradores de toda a história da humanidade, que é o padre Antônio Vieira. É um sujeito impressionante. Leiam um sermão em voz alta. Primeira dificuldade, vocabulário. Segunda, colocação pronominal. É tudo diferente. Aos poucos a gente vai se acostumando com aquilo. Mas aí a gente vê as imagens que ele evoca. A forma como ele constrói as frases, a forma como ele dispõe os assuntos, os exemplos que ele dá, a forma como ele xinga o pessoal e elogia também. Tudo isso faz com que nós depois, quando formos falar, quando formos ensinar, quando formos fazer qualquer coisa, já estejamos transformados. Mas tem que ter consciência. Olha, eu vou tentar ser um pouco mais eloquente aqui na minha aula. E aí nós chegamos num momento aqui do estudo de artes liberais, que é o que deu certo quando a gente estuda a história da educação, que é o modelo de educação não de Sócrates, Platão e Aristóteles, que é quem a gente estuda assim em filosofia, em história das ideias e tal, mas é de um sujeito chamado Isócrates.
Não é o Sócrates, é o Isócrates. E esse é o pai da educação clássica. Não é o Platão, não é o Aristóteles. É a educação de Isócrates que ensina os padres da igreja. A educação de Isócrates que os padres da igreja receberam, que Santo Agostinho recebeu, que Santo Ambrósio recebeu, São Gregório Magno, São Bento, São Bernardo de Claraval, Guilherme de Champeaux e Hugo de São Vítor. O que o Pedro Abelardo e a universidade queria fazer é uma educação mais nos moldes de Platão e Aristóteles, né? 1.500 anos mais, 1.600 anos depois, era essa a ideia. Mas até então o que funcionava mesmo era a educação de Isócrates. O que Platão e Aristóteles queriam fazer? Formar um homem sábio, formar um sábio, ou pelo menos um filósofo, alguém que alçasse os voos mais altos da inteligência humana. O que o Isócrates diria? Isso é muito bonito, mas não dá para fazer. O que nós precisamos fazer é um homem eloquente. O fim da educação é saber falar. Por quê? Porque o homem é um animal racional, e para ser homem e ser racional é saber falar. Então, nós precisamos formar um homem eloquente. E a educação passa a ter como fim, não a sabedoria, não o conhecimento, não sei o quê, mas a eloquência. Foi essa educação que receberam os padres da igreja, foi essa educação que receberam os monges beneditinos, os cônegos da escola de São Vítor, e, em parte, sempre continuou existindo. Por mais que quando se funda a universidade, esse ideal sai um pouco da moda, e o pessoal, não, e o que importa é a verdade. Eu, sim, não, ninguém nunca disse que a verdade não importa. Claro que importa. Mas se não tiver eloquência para comunicá-la, para quê? E aí cai toda a educação. Com o surgimento da universidade, cai a educação, porque nós não temos mais professores eloquentes. São Tomás ainda era eloquente. Ele ainda tinha estudado, antes de entrar na universidade, no sistema antigo. Quem se formou só ali na base da filosofia, da dialética, a buscar a verdade e tal, fez com que a universidade decaísse, virasse motivo de piada poucas gerações depois, e aí acabou aquilo que a gente chama de Idade Média, começou o Renascimento, que é nada mais do que uma revolta contra essa falta de eloquência. Como é que a gente chama a corrente filosófica do Renascimento, corrente de ideias, a corrente cultural? A gente chama de humanismo. Porque o pessoal, vocês são muito científicos, né? Porque a verdade é isso, porque a verdade é aquilo. Não, a gente tem que ser humano, cara. Vamos aprender a falar. Vamos aprender a contar história. E aí vem o Renascimento. Foi um desastre, em muitos aspectos, sim, foi um grande desastre, mas se não houvesse um troço chamado universidade, onde tu diz assim, 4, 5 anos tu é filósofo. Que, diria São Bernardo de Claraval, nem eu me considero filósofo, eu já estudo isso aí há 300 anos, né? Estou aí a minha vida toda estudando esse negócio, eu não acho que eu sou filósofo, aí tu vem dizer que o sujeito porque frequentou uma instituição, agora ele é isso, ele é aquilo, e tal. Não, a gente está dando diploma aqui agora. É só o sujeito estudar isso, e mais isso e ele já é filósofo. É só ele fazer isso, e ele é médico. Tá, mas peraí, quantas pessoas ele curou, quantas doenças ele viu de perto? Então, não, a gente lê aqui os textos e tal, o cara faz a prova, então ele sabe do que está falando, tudo, né? Então passou, pronto, universidade. Tu é médico? Por quê? O cara não sabe nem falar direito, né? Porque não é eloquente. Aí começa a bagunça. Eloquência. Palavra-chave aqui para nós entendermos os estudos das artes liberais, para nós entendermos a educação clássica como um todo e para nós entendermos
qual é, das artes liberais todas e das ciências humanas e exatas todas, o que não deve ser desprezado. Eu acho que eu já dei bastante pistas. Não deve ser desprezado quando queremos melhorar enquanto professores. Depois de um intervalinho, então, falemos disso.